Custo com as criações de galinhas para abate ou para postura. O custo para a galinha poideira é o mesmo para a galinha de corte. Se eu for começar uma criação de poideira, eu vou gastar a mesma coisa que uma criação de corte. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um vídeo dos box verdes do Instagram. Vamos que vamos! Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Hoje vamos responder a pergunta da Granja Caipira. Olha a pergunta dele como foi. O custo de 200 poideiras é o mesmo de 200 para corte? Vamos responder essa pergunta hoje, mas se você quiser fazer uma pergunta também, tem link na descrição. Você vai até nosso Instagram e lá você acessa nossos stories. Lá, quando a pergunta, o box é verde, nós fazemos um vídeo aqui para você. Quando for de outra cor, nós respondemos por lá mesmo, de forma bem rapidinha e direta. Aqui a gente prolonga um pouco mais, tenta explicar um pouco mais para não ficar nenhuma dúvida. Então, respondendo a pergunta da nosso seguidor Granja Caipira, o custo de poedeira é igual de corte? Não, você tem investimentos diferentes, você passa por períodos diferentes e você tem custos e também faturamentos diferentes. O que é o principal? Primeiro, o consumo de ração de um animal de corte até ele chegar no ponto de abate é diferente do consumo de ração de um animal que é para postura até o momento que ela vai começar a pôr. Uma galinha de postura normalmente consome menos ração, ela desenvolve um pouquinho mais devagar. Esse é o certo de ser feito para a galinha não passar do peso e acabar você perdendo produção. No caso de corte, você tem uma intenção de um pouco mais de peso, de um pouco mais de velocidade, e aí o animal também está preparado a consumir um pouco mais de ração do que o comum. Então, primeira coisa, o consumo de ração de um animal destinado a corte é maior do que o consumo de ração para uma galinha poideira, mesmo que num período um pouco maior. A galinha poideira sempre come menos. O custo do pintinho já é diferente. Uma galinha especializada tem um custo de pintinho um pouco maior. Na verdade, quase que o dobro, às vezes mais do que o dobro do valor. Quando você compra um pintinho de corte por R$3, uma de poideira é 8, 9, 6, é o dobro ou mais do preço do pintinho. Então também você tem custos diferentes nesse caso. E durante o período de produção, você tem um custo menor para abate, um custo maior, uns custos extras, né, maior para postura, principalmente em relação à energia. Se a gente for falar em números absolutos aí, para você ter uma noção melhor em relação à quantidade de custo em relação a esse período que a gente chama de período de investimento de produção. É aquele período enquanto você está criando o seu animal e ele ainda não chegou no ponto de produção. Então é valor de pintinho, ração, energia, água, valores extras. Normalmente uma galinha de postura você vai gastar entre 20 e 22 reais por cabeça e uma criação para abate você vai gastar entre 15, 18, 20 reais por cabeça para deixar ele pronto. Então isso a gente está falando em preços atuais. Então você consegue entre 15, 18, 19 reais um animal para corte, para chegar no ponto de ser vendido, e uma galinha que começa a postura, você já gastou entre 20 e 22 reais. O que muda esse valor muito é o valor do pintinho, da galinha que é um pouco maior, especializada em postura, e o consumo de ração, que é um pouco maior em relação à galinha de corte, mas não o suficiente para ultrapassar o preço do custo da poedeira. Beleza? Você quer fazer uma pergunta também? Tem link na descrição, vai para o nosso Instagram, segue nosso perfil, sempre visita os stories quando o box é verde, nós fazemos esse vídeo e respondemos sua pergunta de forma mais detalhada. Beleza? Segue nosso perfil do Instagram, um grande abraço, até!